Então, algumas pessoas me perguntam sobre o meu posicionamento político. Considerando que o Brasil está vivendo um momento super complicado, óbvio, né? Não só o Brasil, mas enfim o Brasil. Então é uma pergunta que eu acho muito razoável. E aí eu estou enrolando para falar sobre isso porque a minha resposta é, de modo geral, estranha. Inclusive gera problemas aqui mesmo dentro de casa, porque a gente discorda em relação a muitas coisas. Eu fico com medo de falar sobre isso porque isso está tão extremado tudo que eu não queria perder amigos, entendeu? Falando essas coisas. Mas, enfim, inscritos, mas que não deixa de ser uma relação, né? Bom, o que eu acho? Eu vou tentar falar de dois jeitos. Um é qual é a minha perspectiva no sentido ideológico tradicional, e outro é por que eu não levo ela a sério. Ou a sério no sentido de por que eu não defendo ela de uma maneira aguerrida. O que foi? Aguerrida. Aguerrida é chique. Bom, eu sou filho de pessoas de esquerda no sentido da tradicional do termo, aí, sei lá, pessoas que teoricamente estavam ligadas ao comunismo, não sei, teoricamente. Meu pai foi exilado, aquela coisa, minha mãe foram para a França durante a ditadura, pessoas que teoricamente defendiam a noção de partilha, de que os bens devem ser aí, né, pensados para o coletivo e tal. Então eu fui educado dentro dessa tradição e, em função disso, o meu pensamento sempre vai caminhar para esse lado, de que o Estado tem a função de prover coisas para o bem comum, e não de tirar coisas da gente e defender o capital, defender os bancos. Bom, isso é uma colocação que, ao mesmo tempo, eu acho muito simplista. E por isso eu evito também falar sobre isso, porque eu não me acho tão capaz de falar sobre essas coisas. Eu acho que são coisas complicadas. E acho que um problema enorme é que a gente se mete a falar sobre as coisas como se a gente soubesse delas, e a gente estudou muito pouco sobre elas, na verdade. Acho que a gente tem que estudar mais para falar as coisas, né? Mas, bom, sobre a minha ideia, colocar meu pensamento político assim, eu acho que o Estado, resumindo, deveria ser mínimo no que se refere, mínimo no que se refere às liberdades individuais. O Estado, acho que deveria ter muito pouco a ver com tudo isso que a gente faz da nossa vida, e o Estado deveria ser muito presente no que ele está dando para a gente, educação, saúde, tudo isso. Então, é assim que eu penso. E na regulação econômica também, especialmente considerando a ideia de capitalismo num país como o Brasil. Então, para mim, o Estado tem que ter algum papel de regulação econômica e de apoio social, saúde, educação e tal, mas o Estado, para mim, não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, no sentido individual. Se eu fumo, não fumo, se eu bebo, não bebo, drogas, aborto, tudo isso. Enfim, para mim o Estado não tem lufas a ver com isso, ele só tem que me ajudar se eu precisar fazer um aborto, entendeu? E a gente vai entrar na discussão do aborto, que eu não vou ter aqui agora, a gente pode até fazer um dia, que é outro assunto que gera polêmica em casa. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que ter liberdades de realização de coisas na nossa vida, quanto mais, melhor. Mas eu também acho que o Estado cumpre uma função, tá? Isso é o que eu acho. Até aí, tô indo bem? Tá razoável? Você tá com medo do que eu vou falar depois? Não, a questão... Não precisava ter colocado já o aborto assim, né? Na cara da sociedade. Mas você pode falar sobre o aborto de jeito, inclusive, muito mais razoável, obviamente, do que eu, né? Bom... Mas a sua opinião em relação ao aborto é muito razoável. A minha é mais radical. O que eu acho sobre o aborto, não ia falar sobre isso, mas o que eu acho sobre o aborto, por exemplo, é o seguinte: eu acho que o aborto envolve um problema conceitual sobre a definição de vida. O que é vida? Se você acha que vida está na concepção, então aborto é uma coisa complicada. Se você acha que vida está definido depois, se vida está no nascimento, aborto é menos complicado. E aí você vai ter que traçar o limite do que você considera vida. Isso é uma coisa complicada de fazer. É um problema conceitual muito sério. A Flor tá assim, ficou orgulhosa. Eu gosto que ela ficou orgulhosa de mim. Alguém tá orgulhoso de mim no mundo. Enfim. Ela tá... É muito bom, ela tá de poncho. A Flor tem muito frio. Bom, mas fora isso, sobre a posição política,
O que eu acho é o seguinte: qualquer estrutura ideológica que você carregue com você, sistema de crenças, de fés e coisas, qualquer, no que se refere à religião, à política, ou o que seja, ou entendimento do mundo, ou lógica das relações, qualquer uma dessas coisas é construída historicamente, culturalmente, no seu campo de relações. Então eu sou esse sujeito que acredita nisso porque eu sou filho de quem eu sou. Tive a história que eu tive, li as coisas que eu li. Se eu fosse filho de uma outra pessoa, tivesse nascido num outro lugar, tivesse lido outras coisas, visto outras coisas, muito provavelmente, para não dizer necessariamente, eu teria um outro sistema de crenças. E isso não faria de mim uma pessoa pior do que a pessoa que eu sou, só faria de mim uma pessoa diferente da pessoa que eu sou. Então, eu defendo de verdade que eu não acho que uma pessoa que acredita no Bolsonaro é pior do que uma pessoa que acredita no Boulos, entendeu? Eu não acho de verdade. E eu acho que o problema enorme é que essas duas pessoas não conseguem conversar. E aí, porque elas têm um sistema de crenças que diz para elas que o mundo só faz sentido daquele jeito, ou daquele jeito. E o mundo não faz sentido de jeito nenhum. O mundo é uma coisa que a gente inventa. A gente inventa historicamente, culturalmente, e inventa na prática do dia a dia. A gente inventa o mundo o tempo todo. Então eu acho que o problema maior dos sistemas ideológicos é que eles inviabilizam o diálogo. Não estou sendo Caxias, ou como é que fala isso, ingênuo, não é isso. Eu acho que se a gente não conseguir realmente conversar e tentar entender por que o outro pensa daquele jeito e não convencer o outro do que a gente pensa, mas entender e conseguir pensar a respeito do que o outro está dizendo, a coisa não vai andar, não tem jeito. Vai ser polarizado, cada vez mais polarizado e burro. No final das contas é burro. Mesmo os sistemas de pensamento do tipo direitos humanos são sistemas construídos historicamente, entendeu? Eles são inventados, eles não são uma coisa em si. Todos os sistemas de valores, todo e qualquer sistema de valor é inventado historicamente. É construído, ele não é uma coisa em si. O aborto ou não, por essa noção, é uma noção histórica, cultural. E aí eu acredito numa coisa, mas não deixa de ser. Então, num outro sistema cultural, isso vai ser visto de um outro jeito. A gente tem que conseguir pensar nisso. Veja, a nossa cultura ocidental é uma coisa dentro de uma porrada de coisa. A nossa cultura brasileira é uma coisa dentro de uma porrada de coisa. A sua cultura de esquerda ou de direita é uma coisa. Então, veja, o mundo é mais complexo. Muito mais complexo. Se a gente não conseguir olhar para as outras visões de mundo, fica inviável. E eu acho que quanto mais a gente defende... a coisa do Lula, né? Agora, a prisão do Lula agora há pouco. Independente de qualquer coisa, sabe assim... Brigar porque você tá postando uma foto do Lula ou não, me parece de uma estupidez quase tão grande quanto brigar porque você é corintiano ou palmeirense, sacou? Sério? Claro que não é igual, gente. É claro que não é igual. É claro que não é igual, né? Tem vida de pessoas envolvidas nesse negócio, tipo, do sistema político. É óbvio, tem gente que passa fome, a corrupção, é óbvio que é um troço muito sério. Mas xingar o outro por conta de uma diferença ideológica me parece de uma estupidez sem fim. São só sistemas de pensamento, sistemas de crença. É a mesma coisa que eu falar que não posso ser amigo de um cara porque ele é evangélico e eu sou ateu. Gente, é um sistema de crença. Eu nunca tive Deus em casa. Nunca teve lá, nunca ninguém me falou que tinha Deus. Meu pai, quando eu tinha 4 anos, ele falou: "Mas você acredita em Deus?" Eu tinha 4 anos, meu filho tem 4 anos hoje em dia, eu penso. E aí eu falei: "Não, por quê?" Ele falou: "Por quê?" "Ah, porque eu nunca vi, então como é que eu vou acreditar se eu nunca vi?" E ele adorava essa resposta. Meu pai era professor de antropologia, então ele começava sempre a aula de introdução à antropologia falando que meu filho com 4 anos e tal, porque o argumento dele era que meu pai também era ateu, que ele tinha viajado muito e que ele tinha visto milhares de culturas produzindo deuses, criando deuses, mas que ele nunca tinha visto um deus criando homens. Então ele fazia essa piada sempre. Porque qualquer cultura humana vai inventar um sistema de crenças para explicar a origem do mundo e a origem da vida. Qualquer uma vai inventar. E esse sistema de crenças não é pior que o outro. Ele é só diferente. Então, falar porque tal coisa é involuída, tal sistema de crença é pior do que o meu, é arcaico, é tosco. É fascista de qualquer jeito falar isso, entendeu? Fascista no sentido de... É preconceituoso falar isso sempre. Qualquer sistema de crença é um sistema de crença. Que a gente tem que olhar para ele com, vamos dizer assim, carinho e respeito em relação àquilo. E tentar entender, talvez, que para você aquele possa não ser o sistema de crença mais interessante, mas ele não deixa de ser um sistema de crença tão valioso ou tão válido quanto o seu.
E aí eu acho uma cagada que a gente não consegue mais... Essa semana a gente foi parado numa blitz, dessas blitz, porque a PM... Aí vamos discutir a PM, né? Me perguntaram isso, a função da PM no Rio de Janeiro. Bom, eu sou obviamente não, a favor da legalização das drogas e tal, então tudo isso pra mim né? Porque eu acho, como eu disse antes, que as pessoas têm que poder se drogar, entendeu? Foda-se. Enfim, perdendo mais ou ganhando mais, sei lá, pessoas, né? Com isso, com essas falas. Mas, tudo bem. Mas a PM tá sem receber aqui no Rio de Janeiro, tá vivendo uma situação de merda. Eu não consigo entender muito bem o que faz um cara virar PM na vida e falar, eu quero ser PM. Eu tenho dificuldade de entender porque a ideia de polícia pra mim é muito delicada, estranha. Mas pra esse cara, no sistema de crença dele, faz sentido. E ele tá sem receber lá, então ele para aqui, a galera na Zona Sul, pra tentar procurar drogas e armas, que não é isso, né? Obviamente não é isso. Ele tá tentando achar ali um documento que tá vencido e tal, pra conseguir um dinheiro. E o meu carro é velho, com placa de Brasília, então a gente sempre é parado. Eu sou parado mesmo uma vez por semana, duas. Não sei se eu tenho cara, obviamente, né? Eu não sou o perfil do traficante, né? Pensa bem. Eu até poderia ser traficante, mas considerando a imagem clichê do traficante, não é a minha cara. Muito menos a da Flor. Mas a gente é parado sempre. E aí, eu fui tentar conversar com o cara, sabe? Falei, poxa, mas você precisa falar assim com a gente, entendeu? E aí a Flor tava putaça na hora e tal, e aí ela falou, o que você tá falando? Porque eu acho que tem que ser possível falar com esse sujeito, entendeu? Com qualquer sujeito, em última análise. Para que, se eu conseguir ouvir o que ele tá pensando, eu possa rever a minha visão de mundo. Eu acho que quando a gente é capaz de rever nosso entendimento do mundo, a gente ficou mais inteligente e menos burro. De qualquer forma, seja rever para qualquer lado. Acho que é burrice não conseguir pensar, relativizar a coisa, sempre. Então, fiquei até emocionado agora, falando engraçado. Aí eu falei com o cara, porra, cara, você precisa falar assim comigo e tal. Ele, não, porque na hora que eu mandei você parar, você já fez uma cara de que não queria ser parado. Aí eu falei, mas alguém quer ser parado? Aí ele falou, você acha que eu quero estar aqui? Aí eu falei, eu espero que sim, esse é o trabalho, não é? Aí ficou aí veio o comandante, enfim, virou um caos. Eu não acho que esse cara é pior do que eu, ou mais estúpido do que eu, ou que ele está errado na vida, ou PM, ou o que seja. Eu acho que eu tenho que poder tentar conversar com ele, entendeu? E aí sobre o Brasil, o sistema político do Brasil, a Câmara, eu sou de Brasília, né? Eu via... 12 minutos? Eu acho muito complicado que a gente consiga modificar alguma coisa pensando que a gente tem um sistema de legenda, de partido, como é que chama? Suporte financeiro das campanhas, campanha política, tudo isso. Mas isso é meio óbvio, assim, não preciso ficar falando isso. Tem muita gente mais inteligente do que eu em relação a essas coisas falando isso. É meio óbvio. Eu só acho que é um problema que a gente não consegue mais conversar. E aí é foda, entendeu? Vai tudo virando um nicho do nicho do nicho. Com quem você se relaciona? Com essas 5 pessoas aqui que concordam comigo. Por quê? Porque elas concordam comigo. Parabéns. Legal. Né? É isso que eu tinha pra dizer. Tá bom, amor? Se inscreve no canal, não custa nada, entendeu? Falando aqui coisas importantes. Tchau, gente.